Ok, vamos lá. Vamos começar com uma pergunta que, sei lá, parece simples, mas que na verdade bagunça a cabeça de qualquer um que para pensar nela. O que exatamente é uma obra de arte? É o quadro que está pendurado na parede? É a música que a gente ouve, que é diferente da que foi tocada ao vivo? É a dança que acontece e, tipo, some no ar? Ou é só uma ideia? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E o mais interessante é que a resposta muda completamente dependendo da arte que a gente está olhando. E essa é a nossa missão hoje. A gente recebeu um material incrível, direto da Enciclopédia de Filosofia de Stanford, e o nosso objetivo é usar essas ideias para montar uma espécie de caixa de ferramentas conceitual. Exato. A gente quer entender não só o que é a arte, mas como pensar sobre qualquer forma de arte, seja, sei lá, uma escultura, um filme ou até um videogame. Isso. A gente vai navegar por algumas das grandes questões. Primeiro, o que a gente sente quando vê arte, a tal da experiência estética. Aham. Depois, o que a obra de arte de fato é, uma coisa física, uma ideia, um evento. Daí, a gente encara o desafio de tentar definir o que é arte. E, por fim, a gente traz o fator humano de volta para a conversa. Qual o papel do artista nisso tudo? E da sociedade? Perfeito. Então vamos começar pela sensação, pela experiência. O termo técnico é experiência estética, mas isso soa muito acadêmico. Na prática, não é só sobre achar algo bonito, certo? De jeito nenhum. As fontes que a gente analisou mostram que essa experiência é muito, mas muito mais ampla. Pensa, por exemplo, na sensação de ver uma tempestade violenta no mar. Sim. Não é bonito no sentido de agradável, mas é poderoso, é avassalador. Os filósofos chamam isso de o sublime. O sublime. Ou então, pensa na emoção que se sente ao ler um livro como Amada, da Toni Morrison. A gente não está vivendo aquilo de verdade, mas a arte te transporta para uma experiência emocional imaginada. Entendi. E as fontes até mencionam a beleza de um teorema matemático. Quer dizer, é algo que pode acontecer em qualquer lugar. Então, o que os filósofos dizem que acontece na nossa cabeça nesse momento? Basicamente, existem três grandes pistas. A primeira foca totalmente na forma. Um crítico de arte bem famoso, o Clive Bell, defendia uma ideia que ele chamou de forma significante. Forma significante. Para ele, o que importa mesmo na pintura são as linhas, as cores, a composição. O que a pintura retrata, a história que ela conta, para ele, isso seria irrelevante. A emoção real viria dessa combinação de formas, algo quase puro. Para a mesma emoção. O cachorro em si não importa. Exatamente. É uma visão bem radical, mas que nos força a prestar atenção na estrutura da arte. Tá. A segunda pista já vai para um caminho diferente, a expressão emocional. Uma filósofa, Suzanne Langer, argumentava que a arte não está só mostrando formas, ela está revelando a natureza do sentimento humano. A obra de arte não descreve a tristeza, sabe? A forma dela é a própria forma da tristeza. Nossa, gosto mais dessa. Parece que conecta melhor. A forma não é vazia, ela carrega uma emoção dentro dela. E qual é a terceira pista? A terceira é talvez a mais influente, e vem do Immanuel Kant. A ideia dele é que a experiência estética é um livre jogo das nossas faculdades mentais. Livre jogo. Explica isso. É um jeito um pouco complicado de dizer algo bem legal. O prazer não vem de você olhar para um quadro e falar, ah, isso é um cavalo. O prazer vem do nosso cérebro se divertindo com o quebra-cabeça de cores e formas que a obra apresenta, antes mesmo de chegar a uma conclusão. Ah, entendi. É o prazer do processo, da nossa mente se organizando de um jeito novo e inesperado. Então, resumindo a nossa caixa de ferramentas até aqui. Quando a gente sente aquela coisa diante da arte, pode ser porque estamos reagindo à forma pura, ou à emoção que essa forma expressa, ou simplesmente ao prazer do nosso cérebro brincando com a percepção. Exatamente. São três lentes diferentes para a gente entender a mesma sensação. E essa discussão sobre a experiência que acontece dentro da gente nos leva para uma pergunta ainda mais estranha. Que é, Se a experiência acontece na nossa cabeça, o que é a coisa lá fora que está provocando tudo isso? A pintura, a música, o prédio. Parece que a gente precisa investigar a carteira de identidade da obra de arte. exato, bem-vinda à ontologia da arte, que é basicamente o estudo de que tipo de coisa é a arte.
E é aqui que os quebra-cabeças ficam, assim, bem divertidos. Uma pintura, por exemplo, parece simples. É um objeto físico, único, tá ali na parede do museu. Fim. Mas, e uma sinfonia? Onde está a Nona Sinfonia de Beethoven? Não está na partitura, aquilo é só um monte de instrução, não está numa gravação específica, porque cada uma é diferente, e não está só no show de ontem, porque amanhã vai ter outro. Esse é o ponto. A resposta mais comum é que obras como músicas e livros são entidades abstratas. Mas aí a gente tem duas visões. Uma, que podemos chamar de platonismo raiz, diz que a Nona Sinfonia sempre existiu no universo das ideias, tipo o número 5, e Beethoven só descobriu ela. Uau! Que ideia, hein? Isso é uma ideia e tanto. A outra visão, que é mais pé no chão, diz que a sinfonia é mais como uma receita. Beethoven a criou num momento da história. Uma receita? Sim, a receita em si é abstrata, mas ela permite que a gente faça vários bolos, que seriam as performances. Nenhum bolo é a receita, mas todos são instâncias dela. A obra de arte, nesse caso, é a receita. Nossa, essa analogia da receita é ótima, clareia muito. Mas, se a gente for para a dança, a coisa fica ainda mais maluca. Totalmente. Uma das fontes tem uma citação incrível da crítica Márcia Siegel, que diz que a dança existe em um ponto de fuga perpétuo. Ela desaparece no momento em que se materializa. É lindo e super preciso. Para a dança, a obra de arte não parece ser um objeto físico e nem uma receita abstrata. A obra é o próprio evento, a performance que acontece e some. Uma arte efêmera por natureza. Exato. E a arquitetura, nossa, aí complica tudo de novo. Porque ela tem que ser útil. Totalmente. Lembrei de um prédio que eu conhecia que tinha uma sacada linda com um design super arrojado, mas que inundava toda vez que chovia. Clássico. Ali a estética e a função claramente não estavam conversando. A obra arquitetônica não é só para a gente olhar e admirar, é para a gente viver dentro. É uma mistura de arte e engenharia. E essa mistura é inseparável. A decisão de fazer um terraço em balanço é, ao mesmo tempo, uma decisão estética e uma decisão de engenharia estrutural. E para fechar o ciclo de confusão, a gente tem a arte digital. Essa quebra tudo. Um arquivo de imagem, um MP3, um videogame. Isso não se encaixa nem na caixa do objeto único, nem na de múltiplas performances da mesma forma, né? Não mesmo. Na arte digital, tudo no fundo é a mesma coisa. Código binário, zeros e uns. A obra não é o que você vê na tela, mas o código que gera aquilo. Entendi. E isso cria a ideia de tipos de exibição. Uma foto digital pode ter um tipo de exibição fixo. Ela deve aparecer sempre daquele jeito. Mas um videogame, a obra pode ter milhares de exibições diferentes dependendo de como a pessoa joga. A obra é um sistema de possibilidades. Exatamente. Não um resultado final. Ok. Minha cabeça está girando. A gente tem objetos físicos, receitas abstratas, eventos que somem, coisas úteis e sistemas de código. Se as obras de arte são coisas tão absurdamente diferentes, como é que a gente pode ter uma definição única para a palavra arte que cubra tudo isso? Essa é a grande crise da filosofia da arte no século XX. Muitos filósofos, inspirados por Wittgenstein, basicamente jogaram a toalha. Desistiram. Sim, eles disseram, é impossível. Arte é só um nome que a gente dá para um monte de coisas que têm uma semelhança de família, mas nenhuma característica única em comum. E tem um argumento histórico para isso também, né? A ideia de que as belas artes, pintura, escultura, a música, a poesia e a arquitetura, são um grupo fechado, é bem recente. Muito recente. O historiador Paul Christler mostrou que esse sistema só se consolidou no século XVIII. Antes disso, um pintor era visto como um artesão, na mesma categoria de um marceneiro. A poesia era ligada à retórica, à música, à matemática. A ideia de arte, com um A maiúsculo, é uma invenção moderna. Mas os filósofos não desistiram, né? Sempre tem alguém tentando resolver o quebra-cabeça. Quais são as tentativas atuais de definir a arte? Basicamente, elas se dividem em dois grandes times.
O primeiro é o time dos convencionalistas. Convencionalistas. Para eles, o que faz algo ser arte não é uma qualidade da coisa em si, mas sim a nossa convenção social. É a sua relação com a história e com as instituições do mundo da arte. Tipo aquela definição do Gerald Levinson que diz que uma obra de arte é algo que a gente pretende que seja visto do mesmo jeito que as obras de arte do passado eram vistas? Exato. Mas espera aí, isso não soa meio circular? Tipo, arte é aquilo que o pessoal da arte trata como arte. Isso não abre a porta para qualquer coisa ser arte desde que um curador famoso coloque num museu? Uma banana pregada na parede, por exemplo? Essa é exatamente a crítica a essa visão. Ela é muito dependente do contexto do mundo da arte e pode parecer arbitrária. É por isso que o outro time, o dos funcionalistas, tenta achar um critério mais objetivo. E o que eles dizem? Para eles, algo é arte se cumpre uma função específica, como na ideia do Monroe Beardsley, de que arte é algo criado com a intenção de proporcionar uma experiência com caráter estético marcante. Ah, aqui a definição tá no que a obra faz com a gente, não no que o clube da arte diz. É, isso. O problema dessa abordagem é explicar a arte que deliberadamente não quer ser bonita ou agradável. Pensa na arte conceitual, ou em obras que são feitas para chocar, para provocar. Elas são antiestéticas. E como a definição funcionalista lida com isso? Alguns sugerem que as funções da arte mudam com o tempo. O que antes era uma função estética, hoje pode ser uma função política, filosófica. Certo. Falamos da experiência, do objeto, da definição, mas parece que falta uma peça fundamental em tudo isso: as pessoas. O fator humano. Exato. A palavra arte vem do grego tékne, que significava uma habilidade, como a de um carpinteiro. Arte é algo que se faz. E essa ação, essa agência humana, se manifesta de formas muito particulares em cada arte. Vamos pegar a dança de novo. Ok. A fonte descreve a agência do dançarino em vários níveis. Tem um movimento intencional, básico, que diferencia uma pessoa de um robô, mas tem também a liberdade de tomar decisões expressivas durante a performance, de improvisar. E ainda tem a agência mista, Agência mista. que é a coisa incrível de se mover em sincronia com outra pessoa, onde a sua decisão e a do outro se fundem para criar um movimento. E na arquitetura, essa agência é super social e cheia de responsabilidade ética. O arquiteto não responde só ao cliente que paga. Ele responde aos futuros usuários do prédio, à cidade, ao meio ambiente. É uma responsabilidade gigante. Ele precisa ser designer, engenheiro, administrador e às vezes até juiz numa briga entre o dono da obra e a construtora. E o fascinante é que a responsabilidade moral pela obra é dividida, né? Totalmente. Se o prédio desabar, a culpa é só do arquiteto. E o cliente que exigiu materiais mais baratos. E a construtora que executou o mal, a agência é compartilhada. E na arte digital, o artista ganha um tipo de agência nova e explícita. As fontes mencionam que, para preservar uma obra de net art, os curadores enviam questionários para o artista, perguntando: o que é essencial na sua obra? Ela tem que rodar num navegador específico? A velocidade da conexão importa? O artista define ativamente as regras da sua própria obra. Exato. O que nos leva a um ótimo ponto de chegada. A gente começou com a experiência estética, algo super subjetivo que acontece dentro da nossa mente. Sim. Passamos pela pergunta sobre o que a obra de arte é, uma questão sobre a identidade dela no mundo, enfrentamos o desafio de tentar criar uma definição universal para a arte e terminamos vendo a importância da ação humana e do contexto social que a cerca. A conclusão, então, não é uma resposta simples, mas uma caixa de ferramentas bem mais completa. Agora a gente tem um conjunto de perguntas muito mais interessantes para fazer diante de qualquer obra de arte. Exatamente. Em vez de perguntar, isso é bonito, a gente pode perguntar, que tipo de experiência isso está me causando? Que tipo de coisa é essa obra? Dentro de que regras ela está jogando? E quem foram os agentes humanos que a tornaram possível? E para a gente terminar, tem uma última ideia das fontes que eu achei simplesmente fantástica e queria deixar para reflexão. É da etóloga Ellen Dissanayake.
Ah, essa ideia é ótima. Ela propõe que a arte não é uma invenção cultural, mas algo muito mais profundo, uma adaptação evolutiva. Ela diz que a arte surge de um impulso humano fundamental de tornar especial. Uma ideia poderosa que ancora a arte na nossa própria biologia. Totalmente. Dissanayake argumenta que essa atividade de tornar especial, que ela chama de artificação, tem origem na relação mais primitiva que existe, a interação entre mãe e bebê. Como assim? Pensa no jeito que uma mãe fala com seu filho. Ela formaliza a linguagem, repete sons, exagera expressões. É um jeito de marcar aquela interação como importante, como especial, para criar um laço e garantir a sobrevivência. E esse seria o mesmo impulso que nos leva a decorar uma caverna, a cantar uma canção ou a construir uma catedral. Então a arte seria a manifestação cultural desse comportamento biológico fundamental? Exato. E a pergunta que fica é: se arte não é definida por um objeto, nem por um museu, nem por uma teoria filosófica, mas por um impulso humano básico de tornar especial um impulso com raízes na própria sobrevivência da nossa espécie, o que isso muda na forma como a gente valoriza uma pintura, uma sinfonia ou o design do prédio em que a gente vive?